os pincéis atômicos na outra sala. Precisaremos. Fernando, você faria o favor para mim? Acho que está em cima da mesa da sala de anatomia, os pincéis atômicos, por favor. Bom, e assim como nós falamos na última aula, o etimoide é um osso central, é um osso cúbico, um osso que tem 6 faces, não é? Um osso que é a chave mestra da conexão entre os ossos do viscerocrânio. Esse osso etimoide, ele tem sua projeção visível na região de fossa de órbita ocular. Então, para verificação e análise e conhecimento para a prova, se eu pedir o etimoide, eu pedirei na região medial da fossa do globo ocular, ok? Lembrando que o etimoide é esse osso cúbico, muito obrigado. Esse osso cúbico, vamos lá. O etimoide é esse osso cúbico, tá? Esse osso extremamente aerado, tá? Então é um osso trabecular. O etimoide é um osso aerado trabecular que fica na região central do viscerocrânio, mais especificamente na região retronasal, ou seja, se seguirmos a região do osso nasal, do osso lacrimal, o etimoide se vê posterior à região nasal, ou seja, é um osso retronasal. E para confeccionar essa região central óssea do meu viscerocrânio, eu tenho aí o que nós conhecemos como o esfenoide. O etimoide, analogamente, o etimoide é como se fosse uma pedra e o esfenoide como se fosse um pássaro por sobre a pedra. Olha que filosófico. Então eu tenho a pedra e tenho o pássaro de asas abertas. Então é natural que eu tenha uma asa maior e uma asa menor. Uma asa maior e uma asa menor. Ok? Asa maior e a asa menor. De quem? Do esfenoide. Muito bem. Então esse osso aqui é o esfenoide. Esse aqui é o etimoide. Okay? Localização na peça. Etimoide mais central. Onde observarei com uma clareza melhor a imagem do etimoide? Na região interna e medial da fossa do globo ocular, ok? Lateralmente aqui, em ambos os hemicorpos cranianos. Então vocês lembram da sequência? De medial para lateral, eu terei nasal, maxila, lacrimal e etimoide. De novo, nasal, maxila, lacrimal e etimoide. Próximo. Seria o esfenoide? Sim, o esfenoide. Sim. Nasal, próximo. Muito bem, esfenoide, nós vamos localizar o esfenoide. Estão vendo um osso em azul? Essa secção, um corte sagital mediano e essa secção transversal nos determina um padrão tridimensional de imagem, um padrão tridimensional de imagem interno, onde vocês podem observar um osso azul aqui dentro. Esse osso azul é o esfenoide. É o esfenoide. De maneira a observar a asa menor interna e a asa maior externa. Então se eu pedir aqui, eu quero a asa maior do esfenoide. Se eu pedir dentro, eu quero a asa menor do esfenoide. Próximo. Nasal. Nasal, o osso mais proeminente da região do meu viscerocrânio, adjunto também a proeminência da maxila. Esse osso aqui é o nasal. Professor, é um não, são pares ossos. São 2 ossos nasais, direito e esquerdo, que são separados por uma juntura-sutura plana. Nós vimos sutura-juntura serrátil, sutura-juntura escamosa do temporal com o parietal, e entre o osso nasal direito e esquerdo eu tenho uma sutura-juntura plana. É uma articulação? Sim, toda vez que eu tenho uma conexão óssea, eu tenho uma articulação. Só que essa articulação gera movimento? Não, essa articulação não gera movimento. Para uma articulação poder gerar um movimento e uma amplitude de movimento
dê para ser medida, por exemplo, por um goniômetro, que é um instrumento que se mede a angulação articular, essa articulação tem que ser uma articulação diartrodial. Lembram disso? A articulação diartrodial é que ela tem cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, por exemplo, o joelho, quadril, tornozelo, punho, e assim vai. Aqui não é uma articulação que tem cápsula articular, não tem líquido sinovial. Então é uma articulação que não se move, mas ainda nós a chamamos de articulação, ok? Então entre os ossos nasais eu tenho uma sutura juntura plana. Muito bem, próximo. Lacrimal. Lacrimal. Após o nasal eu tenho aqui a subida de parte da minha maxila e depois um osso aqui de coloração meio rosa, aqui nessa peça, e esse osso aqui é o lacrimal. Então sequência mais uma vez de medial para lateral, eu tenho o nasal, maxila, lacrimal e etimoide. Próximo. Maxila. Maxila. Observe o quão importante é a análise da maxila. Muita gente acha que a maxila é aquele osso que só fica para condensação e formação das fóveas alveolares e para a arcada dentinária superior, mas não. Observem como a maxila ela se transporta e se conecta e se articula, mesmo sem movimento articular, ela se articula com outros ossos do viscerocrânio. Todo esse osso aqui preto enegrecido, pintado de preto aqui, é a maxila. Dá uma observada como a maxila se conecta, se articula inclusive com o osso frontal. Então a maxila se articula com o frontal, se articula, tem uma sintopia, tem uma conexão anatômica com o nasal, com o lacrimal, com o etimoide, com o esfenoide. Tem uma articulação também aqui onde vocês conhecem como céu da boca, que é o meu palato duro. Então o palato duro não é formado só pelo osso palatino, também é formado em sua eminência anterior pela maxila. Então aqui eu não tenho só o palato, o osso palatino, eu também tenho a parte anterior sendo formada pela maxila. Muito importante aí o conhecimento desse osso, bem porque diferentes estruturas, diferentes regiões da maxila poderão sofrer um trauma direto e porventura você como cirurgião, futuro cirurgião bucomaxilo, tem que entender quais são as correlações, as sintopias anatômicas para o processo de fixação, para o processo de osteossíntese desse osso, a renovação e formação de um calo ósseo, por exemplo. Então você precisa entender quais são as conexões da maxila com os demais ossos. Muitas vezes será necessária a utilização de alguns fios, como citados no segundo ano esses dias, o fio de Kirchner para a amarrilha de uma situação onde a fratura foi uma fratura cominuitiva, ou seja, uma fratura que gera cominuição, uma fratura que gera mais de 3 pedaços ósseos. Próximo. Vômer. O vômer nada mais é do que a separação aqui, é o septo nasal, o nosso septo nasal, a parte óssea do septo nasal é o vômer. Lembra daquela história? Fiz uma cirurgia de desvio de septo. Então você fez uma cirurgia da onde? Do vômer. Muito bem. Próximo. Crista galli. Lembra do etimoide, que é a pedra central de conformação óssea dos demais ossos do meu viscerocrânio? Pois então, a crista galli é uma crista óssea que vai se formar na face superior do meu etimoide. A crista galli é uma crista óssea que vai se formar na parte superior do meu etimoide. Deem uma olhada, eu tenho uma projeção óssea aqui, uma projeção óssea que passa exatamente no meu plano sagital mediano. Observem aí, essa projeção óssea vai passando para o pessoal e vai mostrando a projeção óssea. Nós vamos conseguir isso. Essa projeção óssea. Essa projeção óssea delimita também, de maneira sublime os dois lobos frontais. Os dois lobos frontais se depositam nas fossas frontais e são divididos por essa crista, chamada crista galli. Próximo. Protuberância occipital externa. Protuberância occipital externa. Bom,
se é uma protuberância, ela só pode ser um avantajado ósseo, uma apófise óssea. Não é? Aqui ela está um pouquinho menor, não é? E se ela é occipital, ela tem que estar no osso occipital. E se ela é externa, tem que estar para o lado de fora, ósseo. Então ela é uma protuberância, ela é occipital e ela é externa. Ela também é chamada de inion, protuberância occipital externa ou inion. Vamos ver se a gente tem uma melhorzinha aqui, ou que configure uma pontinha um pouco mais proeminente. Essa não está boa. Vamos ver se vocês têm outro crânio para que a gente possa mostrar. Vamos lá? Isso. Vamos ver. Está um pouquinho mais pontiagudo. Tá vendo? Protuberância occipital externa ou inion. Aí entrou a explicação do porquê que as protuberâncias elas vão se formando, o porquê que as apófises ósseas vão se formando. Elas vão se formando em detrimento à força muscular gerada. Não é? Quanto mais força de contração muscular eu tenho, o osso tende a se moldar. O osso é uma estrutura estática ou dinâmica? Dinâmica, você tem a modificação das células. Vocês viram comigo, osteócito, osteoblasto, osteoclasto, você tem uma transformação, você tem perda de massa óssea e minerálica e renovação dessa massa óssea e minerálica. Então, se você tem uma contração muscular, é natural que esse músculo esteja inserido em um ponto de origem e um ponto final, um ponto de insercional. Ok? Então aqui, por exemplo, na protuberância occipital externa, nós temos a inserção de muitos músculos, dentre eles o trapézio superior. Mas professor, para que eu preciso entender o trapézio superior? Vocês sabem, mas papel do odontólogo, do dentista também, é o estudo de muitas das alterações das cefaleias decorrentes da tensão muscular. Professor, quer dizer que eu posso utilizar de meios terapêuticos para tratar uma cefaleia de um paciente? Natural que pode, como por exemplo o uso da acupuntura. Professor, então eu posso fazer acupuntura na região de pescoço? Vocês podem. Okay? Então é necessário que entendam que a fixação do trapézio superior, a fixação inicial, ou o que nós chamamos em cinesiologia, que é o estudo do movimento, nós chamamos de origem do trapézio superior, é na protuberância occipital externa. E a maioria das cefaleias tensionais começa na região nucal e logo se espalha para toda a região de aponevrose, que é uma fáscia neuromuscular aqui, e vai para a região do músculo frontal. Por isso que a cefaleia tensional, normalmente ela é de posterior para anterior ou ela é em faixa. Ok? Entendido? Próximo. Protuberância occipital interna. Protuberância occipital interna. Se nós temos a protuberância occipital externa, nós temos também a protuberância occipital interna. Oi? É no mesmo osso, é no mesmo occipital, que forma uma protuberância em uma eminência por fora e uma eminência por dentro. Tá? Enquanto essa é a origem do trapézio, a protuberância occipital interna, ela subdivide os lobos occipitais, tá? Os lobos occipitais e os dois hemisférios cerebelares, os dois hemisférios do cerebelo. Ok? Próximo. Fossas cerebelares. Fossas cerebelares, já citando o cerebelo, as fossas cerebelares são essas estruturas das quais o cerebelo vai se depositando, do qual ele vai se alojando, nas duas fossas cerebelares do occipital. Eu estou mostrando para Mariana, porque ela está filmando e depois eu acho que a Mariana vai ter o bom senso de disponibilizar o vídeo para todos vocês. Combinado? Então prestem atenção na explicação. Próximo. Forame magno. Forame magno, olha o nome do forame. Magno vem de magnânimo, aquele que é o grande, lembra? Então forame magno é o maior forame. O que significa forame? Significa buraquinho. Agora, quando ele é magno, ele é um buraco grande, é um buracão. E esse é o forame magno. Professor, para que a gente tem esse buraco na região inferior, na eminência inferior do meu viscerocrânio? Para a descida do tronco encefálico. Lembram na aula passada a demonstração da descida do tronco encefálico? O encéfalo não é só aquela massa cortical que nós chamamos como córtex ou cortex. O encéfalo, se você for destrinchando o encéfalo como se fosse tirando as camadas de uma cebola, você vai chegando a estruturas mais profundas e mais pontiagudas. Por exemplo, de fora para dentro a gente tem o teleencéfalo, depois o diencéfalo, depois para o tronco a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo descendo. Então a região de bulbo
do tronco encefálico, ela desce exatamente pelo forame magno. A região de bulbo do tronco encefálico desce pelo forame magno. Professor, o que tem depois do bulbo? Tem a medula. Tem a medula vertebral. Ok? Lembra da história? Paciente politraumatizado, paciente passou por um acidente automobilístico, ou normalmente passou por um acidente com trauma em chicote, a cabeça vai para frente, vai para trás com uma frenada brusca, uma freada brusca. O que vai acontecer com o tronco encefálico? Ele vai se projetar para frente, se projetar para trás e vai bater ao entorno dessa massa óssea do forame magno, dessa borda foraminal. Se eu tiver uma pancada evidente, consistente na borda desse forame magno, o que pode acontecer? Um processo inflamatório na região do bulbo. Esse bulbo vai inchar, vai tumefar, vai ganhar líquido nessa região? Vai. Por que os inchaços acontecem decorrentes das inflamações das pancadas? Porque você tem sempre uma migração da região menos concentrada para mais concentrada. Como se aqui eu tivesse uma caixinha de acrílico e uma região mais concentrada e uma menos concentrada. Então aqui eu tenho uma região mais aquosa. A água iria migrar transmembranicamente da região menos concentrada para mais concentrada. Isso significa que toda a região mais concentrada tem sangue. Então se eu levei uma pancada, quer dizer, um trauma indireto nessa região bulbar, essa região vai liberar um coeficiente sanguíneo para fora do vaso, fique claro, não sangue passando dentro do vaso, mas a lesão extravasa sangue. Esse sangue extravasado determina uma região mais concentrada e acaba acarretando a migração de um líquido, no caso a água e demais colóides, para a região do sangue. E aí eu fico com a região do bulbo tumefada, inchada. Por isso que a gente incha o tornozelo quando torce o braço e assim vai. Fica inchado quando toma uma pancada. Extravasa sangue, é uma região concentrada no interstício celular, entre as células. Esta região capta água. Se capta água, essa região fica inchada. E qual é o problema dessa região ficar inchada? Vai fazer pressão ao entorno das bordas do forame magno? O bulbo vai conseguir representar o que realmente ele representa, que é a função do controle respiratório e ventilatório? Não. E aí o que vai acontecer? O paciente vai para o respirador, vai passar por uma respiração mecânica, ou a volumes controlados, a pressão controlada. Isso é determinado pelo intensivista que estiver lá na hora. Ok? Pessoal, e o calor continua, Me parece que o ar não está funcionando. Próxima estrutura. Forame oval. Forame oval. Forame oval, aliás, não é um, são dois bilateralmente, são forames localizados anteriormente ao forame magno, e lateralmente é uma sutura chamada de sutura esquindelese na base do crânio, do encéfalo. Para que serve os dois forames ovais, lateralmente? Para introdução, para chegada de duas artérias extremamente importantes. Duas artérias, ou seja, dois condutos, dois ductos vasculares do sistema vascular são importantíssimos porque chegam aqui pelos forames ovais. Forame oval, forame oval. Quais são essas artérias? Artéria carótida interna direita e artéria carótida interna esquerda. Vocês vão ver isso no sistema circulatório, que do coração a gente tem o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo a gente tem a saída da aorta, que vai sempre se posteriorizando e se tornando e se direcionando para o lado esquerdo, e da aorta a gente tem a saída do tronco braquiocefálico para o lado direito e a própria aorta para o lado esquerdo. Do tronco braquiocefálico e da aorta, nós temos a saída de duas carótidas, que são as carótidas comuns. Depois a saída de duas subclávias, uma do tronco braquiocefálico para o lado direito e a subclávia esquerda da própria aorta. A saída das duas carótidas comuns, uma do tronco braquiocefálico e outra da aorta, as duas carótidas comuns, quando chegam mais ou menos aqui na região cervical, na altura do ângulo da mandíbula, elas se subdividem. Então notem, as carótidas comuns, quando chegam nessa altura, subdividem em carótidas internas e carótidas externas. As carótidas externas irrigam a musculatura da face, região da língua e tal. As carótidas internas vão entrar por onde? Pelos forames ovais. Carótidas internas entram pelo forame oval.
Carótida interna vai dar origem às artérias do sistema nervoso central, cerebral média, cerebral anterior e assim vai. Polígono, fazendo parte também da confecção do polígono de Willis. Nós veremos tudo isso. Próximo. Processo mastoide. Processo mastoide, lembrando aí do início da palavra, processo mastoide vem do primitivo masto, masto significa mama, não é? Então o processo mastoide tem uma conformação em formato de uma mama. Fernando, você abriria a porta para mim, fazendo um favor, para ver se dá uma amenizada. E aí esse processo mastoide é látero-lateral. Esse processo mastoide é látero-lateral e usualmente, como técnica forense, observem, usualmente como técnica forense, os processos mastoides podem nos indicar o sexo do indivíduo. Professor, nós já temos DNA, sabia? Lógico que eu sabia. Né? Você faz o PCR, ou reação de cadeia de polimerase, você vai pôr no ciclador, você pode fazer inclusive o PCR em real time, nós temos a reação de cadeia de polimerase em tempo real, temos outras técnicas como a obtenção do DNA mitocondrial. Estou dizendo, você está lá em Quixerabobim, lá não sei aonde, você não tem nada lá. Você não tem nada. Você quer identificar, você é um odontólogo de prestígio, né? Formado no IMS Catanduva, você teve aula de anatomia, ficou lá sentado, ficou filmando. Então você tem que saber alguma coisa, né, que possa ajudar em ambientes um pouco mais aí, menos propensos à tecnologia. E aí você olha para o processo mastoide e há de saber que os processos mastoides que são paralelos, assim como estes, ou que são divergentes, que cada um olha para um lado, né, para fora, está divergindo, são processos mastoides de provavelmente um crânio masculino. Processos mastoides que têm a região pontiaguda do mesmo convergentemente, provavelmente são processos mastoides de um crânio feminino. De novo, processo mastoide paralelo ou divergente, provavelmente masculino. Processo mastoide convergente, provavelmente feminino. Pela utilização da musculatura acessória respiratória. Lembra desse músculo aqui que eu falei na aula passada, que é o esternocleidomastoide? Né? Por que ele chama esternocleidomastoide? Ele sai do osso externo, mais propriamente da região de manúrio, passa em cleido, que é um prefixo de clavícula, depois vem para o processo mastoide. São esses dois aqui. A utilização biomecânica feminina é um pouco diferente, né? Então ela vai tendenciar a tracionar os processos mastoides em sua formação, tornando-os mais convergentes, e a masculina não. A robustez da musculatura, justamente, a robustez da musculatura do pescoço, né? Da musculatura cervical, como por exemplo escalenos anteriores, médios e posteriores, eretores cervicais, tendencionam a biomecânica a tracionar para fora o processo mastoide, certo? Então toda a formação de uma ponta óssea é determinada, toda a direção de formação de uma ponta óssea é determinada, né, e é conjuminada de acordo com a tração que a musculatura o faz. Próximo. Processo estiloide. Processo estiloide. Processo estiloide. Se os processos mastoides são os maiores e mais laterais, os processos estiloides são os mais fininhos e mediais. De novo, processos mastoides mais laterais, mais lateralizados, e posteriores, notem, eles são mais lateralizados e posteriores, e os processos estiloides são mais medializados e mais anteriores, certo? Por que processo estiloide? De acordo aí com a etimologia da palavra, estilo significa lança, então toda vez que você tiver um osso, ou um músculo, ou uma estrutura do sistema musculoesquelético que tenha o prefixo ou sufixo estilo, deriva de lança, de pontiagudo, e assim eles o são processos pontiagudos laterolaterais, mais anteriorizados e mais medializados em detrimento aos mastoides, ou mastoideus. Processo estiloide. Olha que interessante o processo estiloide. Quando o processo estiloide tiver mais de 4 centímetros, isso é importante, podem anotar. Quando o processo estiloide tiver mais de 4 centímetros, pode ocorrer aí uma patologia, uma patologia chamada de síndrome de Eagle. Eagle se escreve como se fosse escrever águia, do inglês águia. Síndrome de Eagle. Então a síndrome de Eagle é o aumento do processo estiloide. Quando se há um processo estiloide avantajado com mais de 4 centímetros de comprimento, nós podemos ter aí a síndrome de Eagle. Eagle.
tá? Síndrome de Eagle. Ora, professor, mas o que clinicamente a síndrome de Eagle provoca? Bom, é fácil entender, tá? É fácil entender. O processo estiloide, quando fica, no caso a formação deriva em uma formação maior do que 4 centímetros, ela vai anteriorizando, a projeção óssea vai anteriorizando e ela pode estenosar, atentem aí bem, né, pela força que a frase carrega, o processo estiloide pode estenosar as artérias carótidas, olha só. Então as artérias carótidas que estão de maneira ascendente, estão subindo para entrar no forame oval, elas podem se sentir estenosadas. O que é estenosar? Fechar, ocluir. Professor, pode ser então que o processo estiloide oclua essa artéria, não é? Possa gerar uma compressão nessa artéria? Pode. Tá? Pode ser que essa compressão aconteça com movimentos cervicais? Pode. Aí o que tem que se fazer? Aí há que se fazer uma cirurgia para redução do processo estiloide, tá ok? Essa é a síndrome de Eagle. Próximo. Célula túrcica. Célula túrcica. Veja que bacana a célula túrcica em uma outra peça, porque aqui nós não temos. Vamos lá então. Uma outra peça de um corte transversal. Corte transversal, muito bem, do nosso viscerocrânio. O que seria a célula túrcica? Observe aqui, ó. Célula túrcica. Eu não tinha o esfenoide, com a asa maior observada na região externa e a asa menor formando essa parte da fossa do globo ocular? Tinha. Se eu seguir asa menor em direção a um corte sagital mediano, asa menor esquerda e asa menor direita, eu vou o quê? Interseccioná-las na célula túrcica, ok? Ela faz parte do esfenoide. Então você vai interseccionar esta região aqui, ó. É uma região de intersecção das duas asas menores. Por que é chamada de célula túrcica? Lembra da célula do cavalo? Célula inglesa, célula francesa, você tem uma ou duas pegas, uma anterior e outra posterior. A célula túrcica não, tem quatro pegas. Então na Turquia, provavelmente, a selagem do cavalo é feita dessa maneira, com essa configuração, tá ok? Célula túrcica. Quem se aloja na célula túrcica? Quando se encaixa, vamos lá, vamos tentar encaixar a massa encefálica aqui, ó. Encaixou. Quem será que vai se tornar depositada na célula túrcica? A hipófise, muito bem, a glândula hipófise vai se depositar exatamente dentro da célula túrcica. Pessoal, segunda-feira, 4 aulas de anatomia, vocês estão com essa cara por quê? Próxima estrutura. Linha no cal superior. Linha, calor. Faz bem, queima caloria, não estou precisando. Ó, linha no cal superior, linha no cal inferior. Mas professor, não poderia ser lisa essa região occipital? Poderia ser lisa. Então se ela não é lisa, se ela já formou ao menos uma linha, é porque ela tem uma inserção muscular. Então é óbvio que uma musculatura está inserida aqui e gerando tensão nesse músculo. Se essa musculatura está inserida e gerando tensão, há de se promover um avantajado ósseo, tá? Linha no cal superior, linha no cal inferior. Vejam, da protuberância occipital externa, se vocês seguirem para o lado direito e para o esquerdo, linha no cal superior. Um pouco abaixo, linha no cal inferior. Muitos músculos, como por exemplo o esplênio da cabeça, se inserem nessa região. Ué? O músculo? O músculo e o outro. A êntese, que a gente chama de êntese ao tendão, né? É uma fixação tendínea. Né? Dificilmente você vai ter o músculo inserido por fibras, no caso, uma fixação proteica muscular. Não, você tem que ter um tendão. Você tem que ter um tendão ou tem que ter uma fáscia. Esses são os métodos de fixação de um músculo, ou por tendão ou por fáscia. O que é um tendão, o que é um ligamento, o que é uma fáscia? São estruturas fibrocolagenosas, não é? Que tem um percentual de elastina e colágeno. Não é? Então são duas proteínas extremamente importantes na confecção de um tendão ou de um ligamento. Não é? Então você tem elastina e colágeno. Quanto mais colágeno você tiver, mais resistente. Quanto mais elastina, mais maleável. Por exemplo, aqui no joelho, você tem a patela, não tem? Pro lado de baixo da patela você tem um ligamento patelar. Pro lado de cima da patela você tem o tendão patelar. Óbvio que esse tem mais elastina e o de baixo tem mais colágeno. Próximo. Foi a inferior. Sim. Asa maior da esfenoide. Bom, então vamos lá.
Nós já falamos, nós vamos repetir. Esfenoide não é o osso azul? Não é o pássaro em cima da pedra? É. Então a asa maior do esfenoide é melhor observada nessa região lateral, tá? Essa região de têmpora. E a asa menor do esfenoide é melhor observada nessa região interna, tá? Nessa região interna, confeccionando esta parte aqui da fossa do globo ocular. Próximo. Foi asa menor, incisura pterigóidea medial. Isso, vamos para onde nós terminamos na aula passada. Incisura pterigóidea medial e incisura pterigóidea lateral. Pessoal, incisuras pterigóideas são pontos de fixação dos músculos pterigóideos. Músculos que serão muito importantes para vocês